A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a Ana Paula Paz, ela que é especialista em eventos climáticos e ainda doutora em eletricidade atmosférica pelo INPE. Nós vamos falar de tempo, nós vamos falar de cuidados com os eventos climáticos e, enfim, com raios e tudo mais. Por isso a gente agradece a sua presença aqui conosco, Ana Paula. Tudo bem, obrigada pelo convite, poder participar aqui com vocês é uma satisfação. Nós aproveitamos a sua vinda aqui a Cuiabá, teve um evento aqui para tratar de assuntos climáticos e aí a gente ficou feliz, deixaram de tirar um tempinho para vir conversar conosco sobre essas mudanças que estão acontecendo aí. Esse foi um ponto de discussão, já vou perguntar sobre isso, com autoridades aqui. Existe uma preocupação realmente com todas essas mudanças que a gente está vivendo aí, Ana Paula? Sim, com certeza. A gente tem sentindo um clima cada vez mais extremo, né? A gente tem visto, tem vivenciado. Antigamente a gente falava nas mudanças climáticas futuras, mas agora a gente já está nesse futuro. Então, esse foi um dos temas que a gente abordou, né, durante esse painel, o primeiro painel aqui, que a gente fez no Mato Grosso. E aí falamos também sobre o que a gente vem observando nos últimos meses em relação à chuva, temperatura e também a previsão para o próximo período. E, doutora Ana Paula, a gente vê mudanças muito extremas, né? Calor extremo, tempestades aí, enfim, que há muito tempo não são registradas num período tão curto de tempo, com tanta intensidade. Todos esses fenômenos são mesmo provocados pelo El Niño? É ele realmente o grande responsável por isso? O El Niño tá influenciando muito o clima nesse ano, né, durante esse ano. Claro que a gente tem outros sistemas em escalas menores que também contribuem, assim como em escalas maiores, como as mudanças climáticas, que também intensificam inclusive o El Niño. Então, é uma mistura de escalas, né, que favorecem esse clima cada vez mais extremo. Mas, especialmente esse ano, temos aí a atuação do El Niño, que tende a aquecer mais a atmosfera e também, dependendo da região, algumas áreas ele desfavorece o volume de chuva, diminui o volume de chuva, que é mais concentrado aqui no centro, norte e nordeste do Brasil, e no sul ele aumenta o volume de chuva, que é o que a gente tem visto, né, nos noticiários, essas catástrofes que estão ocorrendo lá no sul do Brasil. No caso aqui de Mato Grosso, doutora Ana Paula, a gente consegue dar uma previsão de como fica o clima nos próximos meses? Consegue. A gente está com a tendência de que pelo menos dezembro, janeiro, fevereiro ainda está um pouco mais distante para ter essa certeza, a gente precisa acompanhar, mas a princípio a gente deve continuar com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas em ambos os meses. Só que o que acontece, quando a gente tem uma atmosfera muito aquecida e aí alguma instabilidade avança pela região, tanto a umidade quanto o calor eles tendem a favorecer ainda mais a ocorrência de tempestades. Então, a gente deve ter menos dias chuvosos, mas quando ocorrer, a chuva deve ser mais intensa. Caramba. A gente tem percebido aí que essa é uma condição que está afetando o país inteiro, né? Uhum. A gente vê aí algumas situações bem extremas. Sim. A gente tem a Amazônia ali com seus rios secando. Aí quando a gente vai ali para o sul, a já citou aqui, a gente vê enchentes em cima de enchentes. É a cidade que se recupera hoje, dali a poucos dias, de novo mais tempestades acontecendo, mais enchentes acontecendo. Mato Grosso, Cuiabá em específico, a gente está vivendo um calor extremo. A nossa capital ela já é conhecida e famosa e cantada, né, pelo seu calor intenso, mas realmente até o cuiabano anda sofrendo e estranhando demais essas mudanças. Diante de tudo isso, é possível a gente conseguir prever quais seriam os próximos eventos extremos que a gente tem aí pela frente, doutora Ana? Então, a gente deve se preparar, né, para esse clima cada vez mais quente, né, não somente a nível de Cuiabá, mas a nível de Brasil também, a gente deve ter temperaturas mais elevadas. Mas aqui, com foco no Mato Grosso, né, a gente precisa se preparar, e não somente em anos de El Niño. Em anos de El Niño a gente tem um agravamento a mais dessa situação,
mas a gente sabe, a gente já está vivendo essas mudanças do clima e a gente deve esperar e se preparar para um clima cada vez mais extremos. Onde tem seca, as secas devem ser mais intensas e onde há tempestade, as tempestades devem ser cada vez mais severas. E onde tem mais calor? Mais calor também. Mais calor. Quais seriam as atitudes que a gente pode ter para poder frear essa mudança tão brusca que a gente vem vivendo? Parece-me que de braços, as autoridades de braços cruzados. Sim. E a população de boca aberta. O que eu faço no meio de tudo isso? Essa é a sensação que a gente tem. A arborização, né, que a gente vê que as pessoas estão tirando árvores por aí sem ter um planejamento, se pode, se não pode, ou reflorestar em outras áreas. Inclusive, às vezes as pessoas tiram de umas áreas menores, achando que não vai afetar, mas afeta o microclima local. Então, é importante não somente em áreas tão vastas, que esse é o principal, né, quanto maior o desmatamento, maior é o impacto no clima, mas em áreas menores também você acaba influenciando ali o clima local. Se você está numa região mais arborizada, você sente que as temperaturas são mais amenas, e quando a gente está numa região cheia de concreto, cheia de asfalto, a temperatura é muito maior. Doutora Ana, agora, salvo engano, nessa semana em que a gente está se falando aqui, está acontecendo discussões relacionadas às mudanças climáticas entre os países, né? Essas discussões têm surtido efeito? Ou a senhora acha que, na sua avaliação, elas ainda estão só no âmbito ainda da discussão, apesar de ser uma mudança que a gente já vem percebendo e sofrendo já há muitos anos? São iniciativas, né, que estão, em parte, surtindo efeito, mas muito precisa ainda ser feito, porque essa discussão já é muito antiga. Sim. Né, e nada foi feito. Foi preciso pagar para ver. Hoje estamos pagando para ver Que alto preço. Exato, um preço bastante alto, por não termos feito nada antes. Então, eu acredito que muito ainda precisa ser feito. Com essas mudanças que a gente já está vivendo aí, e considerando o estilo de vida que todos nós temos, os costumes, da forma como nós estamos acostumados, quais são os impactos que essas mudanças no clima podem trazer para a gente enquanto cidadão, enquanto pessoa, o quanto que elas podem afetar o nosso cotidiano dentro dessa realidade que a gente construiu, que está acostumado a viver, doutora Ana? A gente precisa ter sempre atitudes mais sustentáveis, né? Até na separação do lixo, evitar jogar lixos nos bueiros, que aí quando vem uma chuva intensa acaba inundando. Simples, então. Coisas simples, acabam inundando a região. E aí também um impacto grande também para a gente é quando a gente tem essas ondas de calor intenso, né? E todo mundo liga ar-condicionado, liga ventilador, a gente acaba sobrecarregando o sistema elétrico e aí acaba aumentando o custo da energia e aí dói também no nosso bolso, né? Diante desse quadro, o nosso clima nunca mais vai ser o mesmo? O mesmo, não. O mesmo não. A gente já mudou muito, já vem lá da Revolução Industrial, né? Para cá. Então, muito ainda precisa ser feito para estagnar o aquecimento, para parar, frear esse aquecimento, mas voltar como era antigamente, não. Essas mudanças, doutora Ana, elas já impactam, já mudaram as estações, ou as estações às quais a gente está acostumado ali, outono, inverno, verão, essas estações elas correm um risco de se modificar, porque agora fica muito difícil, né? Quando no período que a gente estava acostumado a viver, a ter frio, a gente de repente quase morre de calor. Sim. Aí dali a pouco, quando a gente está acostumado com calor, vem um frio louco, você só falta morrer de frio. As estações mudaram ou correm o risco de mudarem? Estão mudando, né? A gente sente mudança no clima como um todo e pode ser, como eu disse, se a gente não tiver atitudes mais sustentáveis para frear esse aquecimento, tudo pode mudar ainda mais no clima futuro. No caso aqui de Cuiabá, durante essas ondas de calor aí que a senhora deu sorte, viu? Você está visitando aqui Cuiabá, a gente está vivendo aí temperaturas de 38 graus, não é isso? 37, 38 graus. É um frescor para a gente, tá? Está vivendo dias maravilhosos aqui com essa temperatura. Para nós é um frescor. Mas Cuiabá lidera sempre, né? Os rankings de calor. Sempre está ali no topo. Diante dessas mudanças, é possível a gente prever o clima que Cuiabá vai ter daqui para frente? Sim, a gente tem algumas... Qual que é o nosso futuro climático, a gente quer saber? Sim, a gente tem várias escalas de previsão, né? Tem tanto a de tempo, que é mais curta, a climática, que é a médio prazo, e tem a escala de mudanças climáticas. E aí, nessa escala que vai por muitos anos para frente, a gente já tem esse cenário de que
a temperatura vai ficar cada vez mais quente. Não só a nível de Cuiabá, mas a nível de Brasil também. A gente deve ter esse aquecimento ainda maior, e isso independente se a gente está em ano de El Niño ou se ano de La Niña. Esse ano particularmente, estando com El Niño, a gente está sentindo bastante essa maior frequência de ondas de calor, mas isso é uma tendência que a gente já vem observando nos dados meteorológicos de temperaturas cada vez mais elevadas. E isso é algo que a gente deve observar também no clima futuro, né, nos próximos anos. Doutora Ana Paula, a senhora é doutora em eletricidade atmosférica pelo INPE. E aí a senhora já nos alertou aí que nos próximos meses nós corremos o risco de ter menos chuva, porém mais intensa, com tempestades. Então, quais são as dicas para que a gente consiga se prevenir com relação aos raios? A gente tem essa probabilidade aí de ter raios intensos caindo aqui na nossa região? Sim, a gente inclusive comentou hoje que o número de raios, esse ano especialmente, né, ele não está se espalhando tanto pelo Mato Grosso, mas ele está ocorrendo com uma intensidade muito maior quantidade de raios em áreas específicas. E aí a gente precisa ter Quais são essas áreas, doutora? Só para a gente não passar perto. Aqui, Cuiabá é uma delas. Cuiabá é uma delas, né? Ah, meu Deus! A gente precisa ter atenção maior, mas aí isso daí varia um pouco em relação a cada dia onde está ocorrendo aquela tempestade, mas está sendo, o que eu quis dizer é que ela está ocorrendo de forma mais isolada, mas com muita frequência. Isso. E aí, sempre que tiver com proximidade de tempestade, ou então durante uma tempestade mesmo, você precisa evitar ficar exposto àquele risco, né? Evitar locais abertos, se proteger em um abrigo seguro, dentro de um carro, por exemplo, se estiver na rua, desde que ele esteja todo fechado, né, com vidro fechado, não ser um carro conversível, e aí que você não se encoste também nas laterais do carro durante aquela tempestade. Quando acabar a tempestade, espera um pouco, alguns minutos para poder sair ali de dentro do veículo. Ou então, se estiver dentro de casa, é um lugar seguro? É um lugar seguro, mas depende do que você está fazendo também, porque há uma estatística grande também de acidentes por raios dentro de casa, porque você precisa evitar ter contato com a rede elétrica. Você pode até usar o celular, mas desde que ele não esteja com carregador, conectado ao carregador, evitar banhos, né, durante uma tempestade, principalmente se for com chuveiro elétrico. Então tem uma série de cuidados que você precisa ter também. No site do ELAT, que é o Grupo de Eletricidade Atmosférica, tem uma cartilha com várias informações do que pode e o que não pode ser feito durante uma tempestade. É importante dar uma olhada lá para ver ponto a ponto do que vocês podem e não podem fazer. E aí aqui em Cuiabá tem muito campo, né? Áreas bastante abertas. Então, durante uma tempestade também evitar ficar embaixo de árvores, porque os galhos das árvores também atraem as descargas. E também nas cercas, evitar ficar próximos a cercas que divide ali o pasto, né? Também é uma região que tem metal e aí pode atrair também uma descarga atmosférica. Doutora Ana, eu fico imaginando aqui a pessoa que ela está ali no campo aberto e aí ela não tem um lugar para se proteger, não tem um carro, não tem uma casa, enfim, tá totalmente exposta. Nesses casos, qual é a orientação? O que ela deve fazer? A orientação é a pessoa ficar agachada ali deitar não, ficar agachada. Apesar de não ser uma posição muito confortável, mas é a opção mais segura quando você estiver, porque se você está em pé, você acaba sendo aquele ponto mais alto que pode atrair uma descarga. E um ponto importante também é que a descarga, o raio, né, ele pode não necessariamente cair em você, mas se ele cai numa região próxima, ele pode causar impactos também para você, né, para a sua saúde. A questão de sandálias de borracha, elas realmente protegem? Porque dentro de casa as famílias têm muito disso. Coloca o chinelo, coloca a sandália, né, de borracha, que é para proteger. Isso é mito ou é um cuidado que funciona? Um pouco de verdade, mas depende da situação que você está, né? Se você está num campo aberto com uma sandália de borracha, não vai adiantar. Inclusive, o pneu de motos, ele também não garante segurança para você. Inclusive, é uma situação bastante perigosa, né? Você está pilotando uma moto durante uma tempestade. Então, depende muito da situação que você está. Olha, eu me lembro que quando criança, não sei se você de casa também passava por isso, mas qualquer tempestade que tinha, minha mãe tinha esse costume, meus avós, de tampar os espelhos da casa. Isso funciona?
Eu também já passei por isso, Não tá? é, gente? Quando começava uma tempestade, eu tampa os espelhos, cobra os espelhos. Gente. Então, isso tem um fundo de verdade no passado, porque antigamente os espelhos, a borda deles era feita de metal. Então, de fato, atraía os raios, né? Mas hoje em dia os espelhos não tem mais essa borda toda de metal, então não apresenta risco. Tampar os espelhos, isso. Então. E aí, uma coisa que nós não falamos também Sim. foi a respeito das ondas de calor, né, que a gente tem. Sim. E um cuidado também é você evitar ficar exposto, principalmente naquelas horas de temperaturas mais elevadas no período da tarde, quando a gente estiver num período de onda de calor, evitar essa exposição, né, ao ar livre, e também se hidratar bastante para ver se ameniza, usar roupas mais leves para amenizar o mal-estar causado pelas temperaturas elevadas. Gente, eu estou aqui com alguém que é especialista e eu já vou perguntar. Nós estamos aí, é a pergunta final. Nós já estamos aqui enquanto a gente conversa, gravamos aqui, é a última semana de novembro. Dezembro aqui, como que vai ser? Vai ser nos próximos, como foi nos anos anteriores, com um período mais chuvoso, ou essa sequidão continua aí? Continua. A previsão para dezembro e para janeiro também é de chuvas abaixo da média aqui para o Mato Grosso e temperaturas bastante elevadas novamente. Ah, que Deus nos ajude. Doutora Ana, muito obrigada mais uma vez, viu? Muito boa sorte aí no seu trabalho. Espero que a senhora possa retornar aqui com boas notícias. Ana, tudo mudou, o clima resolveu não avançar, o ser humano se educou e todos nós estamos bem. Tomara. É o que a gente anseia. Muito agradeço obrigada, pelo convite e contem sempre comigo. Muito bem, eu agradeço demais. E agradeço também, meus amigos, vocês aí, olha, se comportem, viu? Se comportem, porque toda essa situação é responsabilidade nossa. Então, se a gente fez, deve ter alguma forma da gente desfazer. Então, que a gente possa ter essa consciência o quanto antes. Mas agora faça o favor de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que você fique bem informado acerca das nossas entrevistas aqui e também das notícias que estão constantemente sendo atualizadas aqui no nosso site. Como eu sempre digo, é uma alegria ter você aí do outro lado. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado, amigos. Portanto, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.